E aí, galera, esse vídeo agora continua a parte de radiação, onde nós vamos ver irradiação e radiosidade, que são dois conceitos importantes. No anterior a gente viu emissão, agora a gente vê esses dois que são irradiação e radiosidade. Então a gente viu emissão no vídeo anterior, agora a gente vê o que é irradiação e radiosidade. Então, irradiação é um nome que a gente dá para a energia, na verdade, de radiação que está chegando em uma superfície. E aí nós temos uma intensidade de radiação incidente. Se for lembrar da último vídeo que a gente viu, era a energia que está saindo. Então a gente tinha a nossa emissão, que é quando você tem o que a gente viu da última aula, tem aqui uma área A1 e ela está emitindo. Pode ser igual, pode ser diferente para os diferentes lados. Beleza. Isso daqui é emissão. A gente tinha com ela relacionada uma intensidade que depende do lambda e estava escrito assim, Ezinho. Esse E é de emissão. E ela dependia do comprimento de onda, do θ e do φ. Lembrando que nessa versão 2D, o nosso θ é esse ângulo aqui com a direção normal da área. Beleza. E lá a gente tinha visto a parte da emissão de um corpo, ele era relacionado com esse integral desse IE, desse I. E aí, se você for lembrar, tinha um ângulo sólido entre A1, por exemplo, e A2. A gente tem um ângulo sólido entre eles. Daqui a gente conseguia ver quanto de radiação estava saindo de A1 e sendo direcionado até A2. Era a nossa radiação emitida. Beleza. E aí, se você for lembrar, tinha uma área aqui no meio dessa intensidade, que é a área por que ele está sendo emitido. Esse cara aqui dava em watts por metro quadrado da área emitida. Agora a gente vê o seguinte, não, beleza, isso é quando eu estou emitindo. Agora, e A2? A2 está recebendo radiação. Quando a gente olha pelo lado do A2, de quem está recebendo, essa radiação que incide nele é o que a gente chama de irradiação. Então, cuidado, geralmente a gente fala que está irradiando para dizer que está saindo energia. Na verdade, irradiação é o que está chegando nela. E aí não precisa ser só o que o outro emitiu. Nós vamos ver agora, um pouco mais à frente, que pode ser o que o outro emitiu e pode ter também radiação que é refletida de algum lugar, radiação que vem de um outro lugar, ou seja, radiação de 3 pontos diferenciados. Então, por exemplo, a gente tem o nosso A1 e antes a gente viu quanto esse cara emitia. Mas agora eu posso ter o meu A2 aqui e o meu A3 aqui e eu querer saber a radiação incidente ou a irradiação em A2. E ela pode ser a emissão de A1, a emissão de A3 e ainda o que vai de A1 para A3 bate e volta para A2. Então nota que irradiação contabiliza tudo que está chegando. E é isso que a gente começa a ver agora. A definição é muito parecida com o que a gente já estava vendo antes. Então o que acontece? A gente chama de G. Irradiação é G. Quando ele está com esse lambdazinho embaixo, é a versão espectral. Lembrando que é espectral está variando no comprimento de onda. Então, o que a gente chama de irradiação espectral é a taxa na qual a radiação de um certo comprimento de onda, lambda, está incidindo numa superfície por unidade de área daquela superfície que está recebendo, e não agora da superfície que está emitindo, tá? E por unidade de comprimento de onda. Então, no caso aqui, no nosso exemplo, a gente está vendo agora a área A2. Não é mais a área que emite, é a área que recebe porque é irradiação. E o comprimento de onda que ele está indo. Beleza. A gente tem uma equaçãozinha para esse cara. Se você for ver, ele é a integração no teu hemisfério 2π, lembrando, esse aqui é a integração em φ, 0 a π sobre 2, integração em θ, de intensidade radiativa
incidente, nota que agora eu botei um I aqui, não é mais o que está sendo emitido por A1, é o que está sendo recebido por A2. Então ele pode estar recebendo, como eu falei aqui, ó, a intensidade incidente dele pode ser aqui do A1, nesse ângulo aqui específico, θ dele, e aqui de A3 ele está recebendo num outro ângulo, θ de A3. Então você pode ter radiações incidentes, agora não é mais o que está sendo emitido, é o que está chegando neles. Então cuidado com esse pequeno detalhe. Antes era E, que é o que está saindo da superfície, agora é I, é o que está chegando. Não são iguais. Que depende de comprimento de onda, de θ e de φ, de quem? Da superfície A2, que está integrado cosseno de θ, seno de θ, dθ e dφ. Cosseno, seno, dθ, dφ, de onde que é? Se você for lembrar, no último vídeo a gente também tinha no E. O E ele era integrado, o E lambda, 0 a 2π, 0 a π sobre 2, intensidade que está sendo emitida, cosseno de θ, seno de θ, dθ, dφ. Quem é essa galera aqui? É o nosso ângulo sólido. Então aqui, na verdade, o que nós temos, esse aqui é o dW, ou seja, esse pedaço aqui é o dW, é a mesma coisa. E cosseno de θ é esse θ da superfície que está recebendo agora, da onde que está vindo o raio. Então é muito parecido, só que é o que está chegando nele. Esse cara aqui varia com o nosso comprimento de onda, então nota que a unidade desse cara é watts, metro quadrado da superfície que está recebendo, micrômetro. E quando eu integro ainda no comprimento de onda, eu chego na irradiação total, que agora é watts por metro quadrado. Então, só um pouquinho antes, por que eu integrei nesse cara aqui? Lembrando, eu estou integrando aqui no meu A2, vamos apagar um pouco aqui para ficar com menos linha esse negócio aqui, todo mundo que pode estar chegando nele. Então, eu estou integrando em todo o hemisfério, só que agora as flechinhas estão chegando. Então, nós temos o nosso φ, se eu fosse fazer esse negócio tridimensional, e θ. Estou integrando no hemisfério inteiro, ou seja, é toda a radiação que chega no hemisfério. Toda a radiação no hemisfério que chega em A2. Se eu quisesse num θ específico, daí eu não integro, eu faço que nem o exemplo do exercício anterior, eu pego o ângulo sólido e faço só naquela direção. Beleza, aí eu quero, além de integrar no hemisfério inteiro, eu quero também todos os comprimentos de onda, toda a energia possível. Integro mais uma vez, só que agora de 0 a infinito, em comprimento de onda. Beleza. Aqui eu estou contabilizando toda a energia que chega em A2 em todas as direções. Lembrando, chega em todas as direções, são essas duas integrais aqui em cima. 0 até 2π. 0 até 2π é essa que vai fazer o φ. E 0 até π sobre 2 é essa que vai fazer o θ. Fiz tudo que está chegando possível. E agora eu vou integrar de 0 até infinito no lambda, comprimento de onda, ou seja, infravermelho, ultravioleta, tudo possível, para ele me dar a energia total. E esse cara aqui é watts por metro quadrado. Metro quadrado de quem? De quem está recebendo. Cuidado, no vídeo anterior era metro quadrado de quem está emitindo, são coisas diferentes. Tem que sempre tomar cuidado se isso aqui é emissão ou é irradiação. E aí mais um detalhezinho. E se isso aqui for, se essa superfície for não a superfície é difusa, mas ela recebe radiação difusa. Se o que vem aqui é o mesmo que vem aqui, o que vem aqui, o que vem aqui, o que vem aqui. Ou seja, se o meu I lambda incidente for difuso, quer dizer que todos os θs da incidência são igual. Nota que agora não é a superfície A2 que está recebendo que é difusa. É quem emitiu para ela, emitiu de forma difusa. Se isso aqui for difuso, essa nossa integral aqui, ela fica aquele versão mais simples com o π. Então, se for difuso, a gente pode fazer, que nem na versão anterior,
E aí vamos apagar um pouco aqui, que está lotado. Acabou o papel. Se I difuso, ou seja, se a energia que está chegando é difusa, essa integral de 0 a 2π e de π sobre 2, ela é mais fácil de integrar. Nós temos que esse G, com relação ao comprimento de onda, ele varia com o comprimento de onda, mas com o hemisfério ele vai dar esse valorzinho aqui, que valia só o comprimento de onda. E o último, se eu integro no comprimento de onda, a total vai dar π em watt/metro². Só se a radiação incidente for difusa, cuidado, não a superfície. A superfície difusa só faz para emissão. Vamos ver como é que funciona um exercício simples do Incroperar. Esse é o exercício 12.2. Nós temos a distribuição espectral da irradiação de uma superfície mostrada como no gráfico abaixo. Qual a irradiação total? O gráfico eu já vou desenhar. Esse é o gráfico. Ela não é realista, tá, gente? Mas é só um exemplo didático. Então, nós temos que a irradiação por comprimento de onda, ó, watt/metro², micrômetro, que está chegando em uma superfície. Isso aqui ele está falando assim, eu não sei o que é, mas eu tenho uma superfície aqui, que eu vou chamar de A1. Ela não está emitindo, está chegando energia nela, que é esse G lambda. Nota que agora ele não tem θ, porque ele está chegando essa radiação nele. Esse G, lembrando que ele já está integrado no hemisfério, ou seja, é tudo que está chegando em todos os lados. Não quer dizer que chega igual, tá, gente? Eu podia ter desenhado, por exemplo, uma coisa assim. Aqui tem uma flechinha bem pequenininha. Aqui é pequenininho, mas aqui no meio chega mais. Podia ser uma coisa bem louca. Só que esse G, quando ele dá assim watt/metro², micrômetro, ele já está integrado em 2π e π sobre 2, ou seja, é tridimensional, ele já integrou em φ e já integrou em θ. Ou seja, ele engloba toda a radiação que está chegando nesse carinha aqui. E ela é dada por esse gráfico aqui de cima, em função do comprimento de onda. Irradiação incidente hemisférica. E, geralmente a gente come a palavra hemisférica. Então, radiação incidente. Ela é o que estava ali no negócio anterior, então isso aqui já é I, incidente. Depende de lambda, de θ e de φ, que multiplica cosseno de θ, que multiplica seno de θ, de θ, de φ. Isso daqui, tudo integrado, no hemisfério inteiro, está sendo dado por esse gráfico. Beleza? Watt/metro², micrômetro. No que a gente usa isso, galera? Um coletor solar, por exemplo, você tem um coletor solar que está interessado ali nele, é toda a radiação que está chegando nele para tu poder fazer a conversão para energia elétrica, né? Então, esse é um valor comum. Beleza. Você deve estar pensando, tá, mas então por que eu já não faço essa medição inteira? Porque geralmente os instrumentos, eles medem esse carinha aqui, separado. E tu vai mexendo ele no θ e no φ, porque ele depende da radiação. Depende da radiação não, desculpa, depende da direção do Sol. Por isso que a gente inclina coletores solares, né? Mas beleza, aqui já está tudo integrado. Então, o que ele quer saber para nós é qual que é a irradiação total, sendo que a espectral é essa daqui. A total, gente, é aquela que é a integração de 0 até infinito no comprimento de onda. Então, eu tenho que integrar esse cara aqui. A gente só tem aqui entre 0 e 25. Se assume que de 25 para frente e de 0 para trás é 0. Então, o que a gente tem aqui? A integral do G em função do lambda é a área sobre a curva. Toda vez que tu tem um gráfico de x por y, né? Por exemplo, eu tenho um gráfico de qualquer coisa, independente do que for. Independente do que for a variável. Esse cara é y e esse cara é x.
Esse é o gráfico da equação y em função de x. Se eu quero a integral, y é igual a integral, y total, né? Igual, desculpa, não vou falar que não. Beleza. Aí tem alguma coisa que eu chamo de, sei lá, w é igual integral da função y de x dx. Isso daqui é a área, por exemplo, entre 1 e 2. Aqui é 1, aqui é 2. É a área na curva. Sempre que eu tenho isso, né? Uma função, uma variável em função da outra, a integral das duas é a área. Então aqui o que eu tenho é que esse valor aqui, a integração de 0 a infinito, na verdade é uma integração de 0 até 25, porque dos outros é 0, dos valores que estão de g aqui. Então isso fica, eu vou dividir em 3 pedaços. O pedaço 1, vou chamar de A aqui, né? A, B e C. Então isso aqui seria a área de A mais a área de B mais a área de C. Simplesmente assim. A área de A, ela é para nós um triângulozinho. Tecnicamente eu escreveria assim, né? 0 a 5 micrômetros. G. Esse é o A. O B é de 5 até 20. E o C é de 20 a 25. É isso que eu quero, né? A área é equivalente a esses pedacinhos. Então, se eu quisesse ser um pouco mais detalhista, eu podia somar um ainda aqui de 25 até infinito. Só que esse cara é 0, porque de 25 para infinito é 0, né? Então, eu colocando os valores aí, esse aqui você tem a área dele, na verdade, seria de 0 até 1000, isso aqui é a área de um triângulo, vai dar meio, base vezes a altura, né? 1000, que é aqui, que multiplica de 0 até 5. Beleza. Esse outro aqui é um retângulo de 5 até 20 e 1000. Então, isso aqui dá 1000, que multiplica 5, 20 menos 5, 15. E o outro pedaço é mais um triângulo de 20 até 25, 1000. Meio de 1000, que multiplica 5. Quando eu somo tudo isso aí, você deve estar pensando, mas eu podia ter usado direto a unidade, aqui ele está em micrômetro, aqui ele está em micrômetro. Então eu posso usar direto essa unidade de micrômetro. Isso aqui vai dar para nós 20.000. Então esse G dá 20.000 watts por metro quadrado. Ou seja, a energia que está chegando em todos os comprimentos de onda, nessa minha superfície, em todas as direções, é 20.000 watts por metro quadrado. Digamos que é um coletor solar. Para que serve isso? Ah, eu sei que ele tem rendimento, sei lá, de 5%. 0,05 vezes esses 20.000 é a energia que eu consigo transformar em energia elétrica. Então nota como é importante você saber esse detalhezinho. Agora, esse formato aqui não é um formato normal, tá? Um formato normal é um formato mais louco, que a gente vai ver um pouco mais à frente. É só um exemplo didático. Bom, isso é irradiação, que é o que chega na superfície. Um segundo conceito importante que a gente precisa, a gente viu emissão, que é o que sai de uma superfície, o que ela emite, né? Por causa da temperatura. Irradiação, o que chega numa superfície. E tem um último conceito que a gente chama de radiosidade, que é o nome que a gente dá para soma de toda a radiação que deixa uma superfície. E aí você tem a parte emitida e a parte refletida, que quando você tem só a emissão, você não está contabilizando. Então, o que a gente tinha visto antes era se isso aqui era 1, isso daqui é a emissão que ele tem, porque ele está com uma temperatura maior do que 0 Kelvin. Só que, esse aqui seria o nosso E, né? Só que, digamos que você tem uma outra superfície aqui perto, uma A3,
E ela também emite. E quando ela emite, vem raio para cá. E esses raios que chegam aqui, um pedaço deles é refletido. Pensa num papel alumínio. Esse cara a gente não estava contabilizando antes, porque a gente só contabilizava o que está sendo emitido por causa da temperatura. Agora a gente soma o fato de que pode ter energia que está refletindo de outros lugares e pode vir refletido de vários lugares. Eu posso ter um A3 ali e um A4 aqui que também está jogando e também está refletindo. E eu tenho que somar. Quando eu somo esse E, que é a emissão, com tudo que está sendo refletido, é o que a gente chama de radiosidade. E a gente chama de J. E aí o cálculo dela é igual aos outros, a gente faz as mesmas integrações. Então, quando a gente chama de radiosidade, tu está falando na taxa na qual a radiação de um certo comprimento de onda, que é esse com o lambdazinho, deixa a superfície por unidade de metro quadrado daquela superfície por comprimento de onda. Então, eu poderia desenhar a radiosidade nesse formato assim. Tá aqui o meu A1. Eu tenho, e aí eu vou fazer uma flecha só para representar, a emissão dele, que é o que a gente já viu, o tal do E. Aí eu tenho a irradiação que chega nele de outras superfícies. Esse daqui é irradiação. É o nosso G. De várias superfícies. Eu desenho uma flecha só, mas pode ser várias superfícies. Contabilizo toda a irradiação que está chegando. E dessa irradiação, uma parcela vai entrar dentro do sólido e aquecer ele, e outra parcela vai ser refletida. Tem uma parcela transmitida também, que depois a gente vê quando você mexe com sólidos semitransparentes. Mas um pedaço desse G vai bater e vai voltar. E aí eu vou desenhar um pouquinho diferente, vou fazer assim. E vai voltar. E essa aqui é refletida. E tanto a emissão quanto a reflexão, a reflexão e a emissão podem se somar e ir para outro lugar. A soma dessas duas é o que a gente chama de radiosidade. E aí, se eu não integrei no comprimento de onda, ela tem o lambda. Se eu integrei no comprimento de onda, ela não tem lambda. Então eu desenhei só uma flechinha, gente, mas você pensa que isso aí é no hemisfério inteiro, tá? Isso aí é integração já no hemisfério. Então o nosso J, ele é o mesmo tipo de equacionamento de 0 a 2π, de 0 a π sobre 2, estou integrando meu hemisfério inteiro, da intensidade. E aí a gente põe assim, emitida mais refletida. Lambda de θ de φ, cosseno de θ, seno de θ, de θ, de φ, onde esse cara é o nosso ângulo sólido diferencial. Esse cara aqui, watt, metro quadrado, micrometro. Metro quadrado de quem? De quem emite. Da onde está saindo. Diferente da irradiação, que é da onde está chegando. Beleza? Quando eu integro no comprimento de onda, vira a radiosidade total de 0 a infinito desse cara aqui. E esse é watts por metro quadrado. Aqui eu tenho emissão mais reflexão. Aí você deve estar pensando, tá, mas como é que eu calculo essa reflexão? A gente vai chegar lá. Não se desespere. Mais pra frente a gente vê o próximo tópico de superfícies, super cinzas. E aí, último detalhe. E se a minha superfície ela for tanto refletora quanto emissora difusa, tá? Nota que é a superfície que está emitindo, a A1, né? Se ela for, a gente chama de refletora difusa, ou seja, ela reflete de forma difusa, e emissora difusa. Emissora difusa a gente já viu, emite igual para todas as direções. Refletora difusa é que ela reflete igual em todas as direções. O contrário, por exemplo, é um espelho não é difuso. Se você aponta um laser para um espelho ou para um alumínio, ele vai refletir numa direção só. Difuso é quando você bate um laser ali, aquele negócio reflete para tudo quanto é lado.
Mas, se ele for difuso, tanto refletor quanto difusor, o que acontece? Esse nosso cara aqui, quando ele integra, que seria esse cara aqui, essas duas integrais, elas dão π, intensidade emissora e refletora. Se eu integro no comprimento de onda, π, watt metro quadrado, watt metro quadrado, micrometro. Eu sei que essa parte da radiosidade ainda é estranho, mais pra frente a gente faz exercícios quando a gente souber calcular essa reflexão. O importante aqui é fazer a diferenciação. Emissão, só que aquela superfície emite por causa da temperatura dela. Irradiação, o que aquela superfície recebe de todo o resto que está jogando energia nela. Radiosidade, o que aquela superfície lança para fora, contabilizando tanto a emissão quanto a reflexão. Beleza? São coisas diferenciadas, eu sei complicado, mas vamos aos pouquinhos que a gente vai entendendo. Esses são os conceitos de irradiação e radiosidade. No próximo vídeo agora a gente vê o conceito de corpo negro para a gente começar a aplicar tudo isso junto.